que aconteceu? Ele saiu da empresa, na época eu não sabia o que o pai dele tinha, e aí ele me liga depois de uns 6 meses, eu tava lá dentro da empresa ainda, começando a fazer freelas para outras empresas, né, então, enfim, fazia joguinhos de flash para outras empresas, Sim. E aí me ligaram e falaram assim, chegou assim, Tashiro, seguinte, eu não sei se você sabe, mas o meu pai tem uma editora. E eu falei, não faço ideia, mas legal. Ele precisa de alguém que faça jogos, na época eram os objetos educacionais, acho que você lembra dessa época. Sim. E aí, você consegue fazer isso, tá disposto a fazer isso? Eu falei, putz, cara, vamos conversar, né? E aí, fui lá no escritório deles, apresentei o que a gente sabia fazer, falei, a gente sabe fazer isso, dá pra gente fazer isso aqui de opção e entregar. E eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa que esteja atrelado aos meus livros. Nessa hora, eu falei, bom, vamos ter que aprender essa parte de educação. A minha sorte, como eu já tinha passado na parte de treinamento, como montar os projetos, eu falei, bom, enfim, tô em casa, vambora. Eu me lembro até hoje que falaram, olha, o seu primeiro módulo vai ser a parte de sistema solar. Bom, gostava disso daí, falei, bom, legal, vamos fazer. Entregamos, cara, acho que a gente fez mais de 70, 80 aplicativos, objetos educacionais, mandamos lá, enfim. Só que um passo antes de montar esses aplicativos, ele falou, cara, eu sei que você trabalha com o Antônio, né, que era o dono dessa agência, e ele falou assim, eu falei, não, mas eu já tô numa condição que eu já conversei com ele, eu tô muito mais como prestador de serviços hoje, tem algumas horas alocadas lá, faço meu trabalho e tô começando a minha empresinha aqui com alguns clientes. E ele falou assim, tá, mas para você fazer a demanda que eu preciso, você vai ter que fazer o quê? Eu falei, cara, vou ter que contratar gente, e aí? Ele falou, olha, quanto você vai gastar? Aí eu mandei para ele um planejamento, ele falou, e se eu investir em você esse valor, você pega mais um valor para você como salário, não sei o quê, e a gente divide os lucros de toda a operação. Caramba, que baita. Aí eu olhei assim, porque ele via claramente que era, cara, um moleque que saiu da faculdade, tava lá no seu primeiro, segundo ano de formado, começando a empreender, e obviamente eu não sabia nem colocar uma margem de lucro, essas coisas. E, cara, na minha cabeça, eu falei, se eu conseguir ganhar, sei lá, 5 mil reais, 6 mil reais naquela época, tô legal, né? Sim. E aí você falou, não, então, peraí, dá pra... Aí ele fez lá, eu falei, tudo bem. Deixa eu colocar aqui o mínimo que eu queria ganhar. E aí ele falou, bom, tudo bem, lá na frente a gente ganha mais, não sei o quê. Eu falei, então vambora. Aí ele entrava com 50% do negócio, eu com 50%, que eu era o cara responsável técnico. Sim. E ele era o cara que ia fazer o comercial, vender, enfim. Entrar com a parte pedagógica também. Sim. E aí a gente começou essa primeira operação para uma empresa que chamava ZYX, né? Que fazia jogos educacionais, treinamentos e um pouquinho de advergames, né? Minto, antes disso, é uma pequena experiência que a gente fez para um parque de diversão, um parque aquático. Ué? Cara, Diferente. Então, a gente montou, lembra do fliperama? Sim. Então, montei um fliperama para eles, que foi o primeiro projeto da minha vida. Sério? Sério. Desenhou todo o fliperama e fez... Desenhei. Pegou a TV e colocou lá dentro. Exatamente. Eu fiz essa também. Eu olhava assim e eu falava, cara, quem diria que eu estaria fazendo isso? E é muito legal, né? Exato. Só que era uma coisa que era muito louco, porque eu não sabia nem por onde começar. Eu varava a noite entendendo, cara, como que eu pego o modelo? Fui atrás de fornecedor, fui atrás de, TV, enfim. Porque na faculdade você não aprende a fazer isso. Ah, sim, claro. Eu olhava assim e falava, cara, e agora? Eu vendi o projeto, eu tenho que desenvolver o projeto, a parte de game era a parte mais fácil, que era montar isso aqui, era um joguinho tipo Mario, eu falei, bom, bem, com o personagem do parque. Sim. Falei, bom, isso aqui é fácil. Agora, como que eu monto o hardware? Cara, foi a parte mais difícil, assim, eu corri atrás de fornecedor, cliente, cara, não entendia nada de emissão de nota, como que faz isso, aquilo, cara... Não, é inferno. Realmente, é bem legal que tu comente isso, porque afinal de contas é um processo e eu sei, eu tive a felicidade de ter feito mais de uma vez, né, fiz isso pela Aquiles e fiz isso pela Rockhead. No caso da Aquiles, a gente fez com uma TV de tubo um jogo, e a gente fez também pela Rockhead, daí já com uma TV plana e ambos com um computador que rodava Windows e daí fazia um boot direto no jogo. Sim. Mas era
eu fico me perguntando como que cada um pensa esse tipo de solução e como é que vocês acharam como é que tu achou essa solução? Cara, exatamente como você fez. TV, PC, boot direto, rodando e lendo as teclinhas do... Você faz uma adaptaçãozinha ali e é isso. Entendi. Parece... Agora que a gente sabe fazer... Parece uma coisa super simples. Mas na época você fica muito louco. Exato. Tipo, cara, é pedir pra fazer quase uma nave espacial, assim, tipo assim, cara, como assim que tu vai fazer? Mas é uma coisa muito legal de a gente poder hoje em dia saber como é que faz um fliperama. Eu acho que é um aprendizado que a gente vai levar pra sempre e vai ter sempre o orgulho de olhar e dizer assim, sabe esse negócio aqui que eu jogava com meu pai? Eu sei fazer de ponta a ponta. Já fiz uma vez. Sei replicar agora. Sei replicar, sei como é que funciona. Exato. Então, isso é muito importante. E, ok, tu trabalhaste com esse pai do teu amigo. Isso. E daí pra frente, né, com a XYZ, dali pra frente já foi direto pra Mad Mimic? Pra Mad Mimic. Só que o que acontece? Bom, acho que em 2000 e bolinha, teve uma mudança de governo que, assim, tinha um projeto que era PNLD, que, cara, tinha as compras, não sei o quê. Isso ia ter mudado. E nessa mudança, a gente olhou, bom, beleza, como que a gente vai se virar nisso, né? Uma vez que mudou o modelo de compra. Sim. E ele falou assim, cara, então é o seguinte, não sei mais como vou vender, porque eu sou contra o método novo. Atual. E agora a gente vai sair dessas licitações. Eu falei, bom, temos um problema então, né? Porque, teoricamente, a vaca leiteira... Acabou o leite. Exatamente. E aí, na época, um período antes, eu tinha conversado com ele falou assim, cara, meu filho tá fazendo economia. Ele vai se formar, mas ele não quer ser economista, ele queria trabalhar no mercado de jogos. E aí eu conversei, falei, putz, qual faculdade você quer ir? Eu falei, cara, qual que você recomenda? Bom, se você tem bala pra bancar, dinheiro não é o problema. Eu falei, então tá bom. Cara, você pode ir pra Vancouver Film School, DigiPen, enfim, entre outras. Sim. E aí eu falei, essas aqui são as melhores do mundo. E aí ele mandou o filho dele pra Vancouver Film School. Quando ele voltou, eu falei, olha, Guto, é o seguinte, seu pai tá querendo parar com a parte de operações de educação. Eu sou totalmente a favor disso. Porque é uma coisa que não me atrai, exceto a parte financeira. Sim. Agora, você vai querer tocar a parte de jogos comigo? E aí o que aconteceu? Enfim, conversando com ele, eu falei, olha, o pai dele simplesmente falou, olha, estou passando a minha parte pro meu filho e estou saindo da operação. Vocês toquem. Isso foi em 2015, 2016. Sim. Cara, a gente começou a fazer Adver Games, Serious Games, tudo de novo. Enfim, a gente falou, tem que fazer a empresa girar de algum jeito. Perfeito. E aí, em 2016, a gente foi pra Gamescom Europa. Alemanha. Não, desculpa. Game Connection na França. Paris. E aí, o Guto tinha ido pra lá e ele falou assim, cara, a gente tem um problema. A gente é um estúdio que faz jogos educacionais, serious games, quer fazer entretenimento, quer fazer um monte de coisa. E quando a gente apresenta o estúdio dessa forma... Uma bagunça. Você é o quê? Um estúdio que faz tudo? Né? E aí o pessoal falou, cara, a gente não quer contratar um estúdio que faz tudo. Então, vocês são um estúdio de outsourcing, for hardcore development, whatever, ou vocês são um estúdio de projetos autorais. E na época, a gente pesquisou só Zix. O que significava isso? Cara, a gente descobriu que tem um outro estúdio no Japão, chamava ZYX, que fazia jogos de 18+. E ele falou, bom... É melhor a gente não colocar essa parte de ZYX. Exato. Eu falei, vamos mudar o nome? Sim. E aí a gente entra num ponto que, tudo bem, vamos abrir um estúdio que só cuida da parte de jogos autorais. Só que a gente pensou, bom, se a gente começa como ZYX, a gente vai ter um problema, que pode ser confundido com um estúdio japonês que faz produtos para adultos. E aí olha pra minha cara, fala assim, poxa, agora o cara não tá mais no Japão, tá no Brasil, enfim. Ah, sim, tem isso, né? Aí a gente até brincou, falou, bom, vamos fazer o seguinte, vamos abrir um CNPJ novo, uma marca nova, tudo novo. E aí foi que em 2017 a gente resolveu abrir um CNPJ novo. Em 2016 a gente já tava fazendo esse estudo de rebranding, como que a gente ia se chamar. E aí, na época, a gente estava trabalhando, quer dizer, a gente estava jogando uma mesa de RPG. E aí a gente brincava, tem um Mimic lá que é aquele baú que engana as pessoas, acaba comendo, não sei o quê. A gente falou, putz, já pensou se esse baú fosse louco, começasse a atacar as pessoas aleatoriamente, não sei o quê? Cara,
Vamos usar isso aí. Pensou em vários nomes e a gente falou, pô, Mimic Magic, acho que faz sentido, né? E aí surgiu o nome Mad Mimic. muito bom. Já começou com uma marca forte. M's parecem ser bons nomes. Né? M's em geral são bons. E vocês começaram com Mad Mimic e foram pra Game Connection de Paris. Isso. E depois da Game Connection de Paris que a gente resolveu fazer esse rebranding, que a gente teve esse insight e eles falaram, tá bom, vamos mudar. Entendi. E aí, enfim, nessa época a gente tava tendo o edital da SP Cine em 2016. E aí foi uma época que a gente olhou e falou, cara, vamos aplicar. E a gente tava com o conceito do No Heroes Here. Sim. E aí a gente olhou assim, cara, tá tudo em inglês. Eu mandei uma mensagem pro gestor na época, eu falei, olha, tem algum problema em inglês? Por quê? Eu falei, não vai dar tempo de traduzir tudo. Era um GDD, tinha, sei lá, 30 páginas. Eu falei, cara, por mais que eu varie à noite, eu tenho que terminar essa inscrição amanhã. Não consigo traduzir tudo de um dia pra noite, vai ficar uma porcaria, enfim. Eu falei, cara, eu acho que todo mundo aqui fala inglês, não tem problema. Eu falei, então tá bom, vou submeter. Cara, novela. Depois você pergunta essa história pro Kayati, tá? Sim. A gente submeteu e a gente passou, acho que era 16 vagas a primeira fase, a gente passou em 16º. Uhum. Aí tinha a etapa de pitch, que iam ver, assim, os 8 melhores jogos, e aí tinha alguns critérios de desempate, enfim. E a gente passou em 8º. E o 19º era o Kayati. E aí, o Kayati falou assim, olha, é o seguinte, eu tô vendo aqui nos critérios, a gente tem uma premiação mais que vocês. E aí, isso daí desqualificava. Eu falei, não, pera. Aí, cara, era um entrando com recurso em cima do outro. Só que era muito... Caramba! Só que era ruim, que a gente era amigo já. E a gente falava, cara... Falei, é o seguinte, a amizade continua a mesma, tá? Isso aqui é trabalho. Perfeito. Concurso é concurso e que vença o melhor. Uhum. E aí, ele entrava com recurso, entrava com outro e assim por diante. E aí, ele... Aí, no final, colocaram um ponto final, escolheram a gente. Uhum. E na época, em 2016, a gente falou... Eu falei com o Guto, falei, Guto, se a gente não ganhar 1 centavo com o jogo autoral, a gente fecha, cada um segue a vida, já tem um dinheiro aqui, um patrimônio legal, e... Sabe que o algoritmo tá de olho em ti, né? E se tu não curtir, compartilhar, comentar, ele vai começar a achar que você gosta de conteúdos ruins e vai te recomendar uns vídeos bem duvidosos. Então é melhor ir lá e assistir o vídeo inteiro, só pra garantir.